Onde é melhor investir? No Brasil? Na Europa? Como que a gente pode comparar as duas regiões ou mesmo países específicos da Europa com o Brasil? Como funciona a bolsa de investimentos dos dois países, os melhores setores, melhores empresas e oportunidades. Tudo isso nesse vídeo. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Aqui no Renda Gringa eu te ajudo a investir em moeda forte. E você que mora no Brasil também interessado em diversificar na Europa seus investimentos ou mesmo nos Estados Unidos, não esqueça de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo. Bom, antes de tudo, para que a gente possa comparar a performance de um país comparado a outro, a gente vai comparar a carteira de investimento teórica que representa um país. Por exemplo, o índice Ibovespa é como se a gente estivesse comparando então uma carteira brasileira que se chama Ibovespa, onde tem aproximadamente as 60 maiores empresas do Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse índice, essa carteira teórica, representa a performance dos Estados Unidos. Lá na Europa nós temos índices que representam a Europa inteira, como o Stoxx 600 e o Stoxx 50, mas também temos índices para cada país, como o CAC 40 que representa a França, o DAX que representa a Alemanha, o AEX que representa a Holanda e assim por diante. Então, para poder comparar a performance de dois países ou duas regiões, eu vou comparar os índices de referência, ou seja, cestas de ações ou carteiras de ações teóricas que tem as principais empresas de cada país. Você vai ver na minha tela aqui agora o índice Bovespa, então a carteira que representa a performance das principais empresas brasileiras. Nos últimos 5 anos, vocês podem ver que rentabilizou 28,11%. Uma performance então de 28,11% acumulada no decorrer dos últimos 5 anos. Essa foi a performance do índice brasileiro. Quando eu comparo com o índice francês, que é o CAC 40, que tem as 40 maiores empresas da França, a rentabilidade lá foi de 53,49%, praticamente o dobro da rentabilidade do índice brasileiro nos últimos 5 anos. E como você pode perceber, muito menos volátil também, com muito menos zigue-zague nesse período. Vocês podem perceber também que o índice brasileiro ele é muito dependente de commodity, matéria-prima, de setor bancário. Já na França, por exemplo, nós temos muitas empresas de consumo, de luxo. Louis Vuitton, o grupo Kering, que é dono da Gucci, Yves Saint Laurent, são empresas de tamanho mundial elevado. A Louis Vuitton, por exemplo, é uma das maiores empresas do planeta. Sem ainda esquecer empresas como a Danone, empresas de indústria de base, como a Michelin também, a BIC e assim por diante. Então, mesmo comparando países diferentes, obviamente que a carteira vai ser composta por setores aproximadamente diferentes, vão ter um peso diferente dentro da carteira. Vejam agora na minha tela o índice AEX, que representa a Holanda, um país extraordinário para se fazer investimento, com ótimas empresas, empresas globais como a Shell, a SML, que é uma empresa que faz componentes eletrônicos, de tecnologia, a Unilever, que é uma das empresas líderes de consumo básico. Bom, o índice AEX é um índice excelente, vocês podem ver que nos últimos 5 anos ele rentabilizou 57,97%, também o dobro aí do índice brasileiro nesse mesmo período. Mas ainda assim não podemos esquecer de um fator importante, nós estamos considerando a valorização dos índices comparado à sua própria moeda, o índice Bovespa em real, o índice europeu em euro. Mas veja que nos últimos 5 anos o euro se valorizou 31% comparado ao real. Isso significa que enquanto um investidor brasileiro fez um investimento numa cesta de ações brasileiras, em ações brasileiras, ele ganhou em média 28%, o investidor que investiu na França e na Holanda ganhou aproximadamente 55%, mas ainda assim teve uma valorização de 31% a mais em termos de moeda. Ou seja, se o investidor europeu ainda converter para real, ele vai ter ganhado 31% a mais. Então, colocando tudo na mesma moeda, em real, por exemplo, enquanto o investidor brasileiro ganhou 28%, o investidor francês, o investidor que investiu na Holanda, na França, na Alemanha, ele ganhou aproximadamente 80%, que é os 30% de valorização da moeda, mais os 50% de valorização dos investimentos. Então a gente está falando de algo em torno de 28% no Brasil, contra 80% passando tudo para a mesma moeda. Inclusive, existe o gráfico do Ibovespa, da performance da Bolsa Brasileira, já medida em dólar e já medida em euro. Eu vou mostrar para vocês o índice Ibovespa medido em euro nos últimos 5 anos. Veja que praticamente ele não saiu do lugar. Se lembra que ele rentabilizou 28% positivo nos últimos 5 anos?
Pois é, mas o real se desvalorizou nesses últimos 5 anos. Por isso que esse gráfico, levando em conta a valorização dos ativos, mas também a valorização da moeda, você vê que o gráfico praticamente não saiu do lugar. 28% de valorização dos ativos brasileiros, mas uma perda de aproximadamente 30% do real perante ao euro. E para você que acha que isso é um efeito só de curto prazo, eu mostro para vocês o gráfico que vem lá de 2007 até os dias de hoje. Você pode ver ali que o índice brasileiro saiu de aproximadamente 14, 13 mil pontos para 21 mil pontos nesse período aí que a gente está falando aí de 17 anos de investimento. Isso dá uma rentabilidade média anual abaixo dos 6% ao ano. Então, se a gente vai falar de rentabilidade, de performance, a gente não pode esquecer de levar em conta o câmbio, a diversificação em moeda forte. É por isso que você, brasileiro que mora no Brasil, deveria diversificar seus investimentos em moeda forte para se proteger dessa desvalorização do real. E você que já mora fora, então, obrigação de investir em moeda forte para ter renda passiva já em euro e em dólar. Eu criei um gráfico aqui comparando vários índices europeus com o índice Bovespa. E aqui, sem levar em conta ainda a valorização do euro, ok? A gente teria que adicionar aqui mais 30% em cada índice europeu, levando em conta a valorização de 30% do euro nos últimos anos. Você tem o índice CAC 40 da França com 53% de rendimento acumulado, o AEX da Holanda com 57%, o DAX da Alemanha com 52%, o índice português PSI com 33% e o Ibovespa 28%. Como eu falei, se a gente for levar em consideração a moeda, a gente deveria acrescentar 30% a mais em todos os índices europeus aqui, comparado com o Ibovespa. E veja, eu não estou dizendo que a Bolsa Brasileira é ruim, não estou dizendo que não tem oportunidades, não estou dizendo que existem empresas que rentabilizaram mais que a média do índice, mas isso acontece em todo o país. O índice representa uma média, né? Então se essa média do país é melhor, em média temos ativos e empresas melhores naquele país, sem contar ainda empresas que talvez nem estejam dentro do índice, que podem ser boas empresas. Então eu não estou dizendo que um país é ruim para investimento. Normalmente em todo país, em todo setor, sempre haverão boas oportunidades de investimento. O que eu quero mostrar para vocês é abrir seu horizonte de investimento, abrir seu horizonte, sua visão sobre o mundo, de como você pode rentabilizar e ter dinheiro em moeda forte, levando em conta que uma moeda de um país se desvaloriza normalmente porque ela é ligada a risco político, risco econômico, também a inflação mais alta faz a moeda de um país se desvalorizar, e o Brasil tem essa receita pronta há décadas e vai continuar sendo assim, um país com risco econômico, político e uma inflação mais alta que o resto do mundo, fazendo o real se desvalorizar no longo prazo. É por isso que eu fiz um estudo completo do real versus o euro, vocês vão encontrar em lugar mais nenhum do YouTube. Aqui na descrição desse vídeo tem esse estudo completo que eu vou resumir para você aqui agora. É um vídeo bem completo mesmo, assista ele depois desse vídeo aqui. Mas nele eu faço um estudo ano a ano do euro versus o real, e eu pego um período também de 15 anos de análise do euro desde que ele existe, ou seja, qual era a cotação do euro em 1999 até 2014, período de 15 anos, de 2000 a 2015, de 2001 a 2016, até chegar em 2024. Nesse estudo temos 11 períodos então de 15 anos, em nenhum deles o real se valorizou perante ao euro. E o euro não ganhou por pouco não. Na próxima imagem você pode ver que a média de valorização foi de 76% para euro. Ou seja, o investidor que ganha 10% em real ao ano, o investidor que ganha 10% ao ano em euro, o investidor que investiu em euro vai terminar se converter tudo para a mesma moeda com 76% a mais de dinheiro, ou seja, quase o dobro só por ter investido em euro. Então não se esqueça de ter uma diversificação global. Não tem problema investir também na Bolsa Brasileira, em ativos brasileiros, no Tesouro Brasileiro, ter um imóvel no Brasil. Mas pense sempre em diversificar de maneira global para você estar exposto às melhores oportunidades. Além disso, você vai fazer uma proteção cambial, investindo nas principais moedas do mundo que se valorizam no longo prazo. E principalmente, atenção aos setores. Você pode estar negligenciando muitos investimentos interessantes em setores que praticamente não existem ou são fracos no Brasil. Imagine você investir em empresas de luxo, nas principais empresas automobilísticas, principais empresas de energia do mundo que estão na Europa. E claro, com uma visão de longo prazo, com uma estratégia que se adapte à sua realidade. Qual é a sua realidade? Você vai fazer investimentos para sua aposentadoria, para não precisar de ajuda de governo ou contar com algum presidente no futuro? Você quer deixar herança para os seus filhos? Você quer ter uma independência financeira mais cedo do que a data da aposentadoria? Você quer simplesmente juntar dinheiro para dar uma entrada e comprar um imóvel em outro país?
Pouco importa qual seja seu objetivo, mas você tem que ter uma estratégia que se adapte a esse objetivo. E é isso que eu posso fazer para você, te ajudando na nossa consultoria financeira especializada em investimento em moeda forte. Aqui na descrição do vídeo você tem um link de pré-inscrição. Se você preencher essa pré-inscrição com seu e-mail e suas informações, assim que a gente tiver vaga liberada na nossa agenda, por enquanto não temos vagas, ela está lotada, mas assim que tivermos vagas a gente vai contactar você por e-mail, dando todas as informações que você precisa para você começar a estabelecer uma carteira de investimento em moeda forte. Eu sou Michel Ravaneda, analista financeiro certificado na Europa, e aqui no Renda Gringa você encontra tudo o que precisa para investir em moeda forte. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e me siga lá no Instagram também, no Renda Gringa. Vejo você no próximo vídeo.